Vocês não sabem a odisseia que está sendo começar esse Pepe Café. Explodiu a internet onde eu estou usando a internet de um mobile kazakh. Eu não sei se vai funcionar, eu espero que funcione. Bom, de qualquer maneira, saúde, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa tudo. Esse é um Arábica e vocês não têm ideia de onde esse Pepe Café está. Eu estou em Turquestão, no Cazaquistão. E é uma longa história. Eu estou numa caravanserai, com um lago gelado em frente. É pena que eu não posso mostrar para vocês. Está um vento das estepes demente fora. E eu estou gravando no lobby do caravanserai onde eu estou, depois que explodiu a internet. É uma aventura atrás da outra. E hoje de manhã eu estava com os nômades no meio das estepes e a internet dos nômades estava funcionando, não é lindo? Então a gente está no Turquestão. Eu acabei de sair de uma cúpula de um fórum importantíssimo em Astana, a capital do Cazaquistão, onde a gente estava discutindo tudo entre o megaciclo de terrores que nos aflige no momento, e em busca do que, segundo os organizadores do Fórum de Astana, que é um dos principais fóruns da Ásia inteira, não só da Ásia Central, mas da Ásia inteira, uma nova perspectiva de paz. Resumindo, e isso vocês vão poder ler na coluna que eu escrevi entre ontem e hoje, e que deve e de quando eu estou falando para vocês, desculpe, que deve sair breve, onde eu explico tudo o que aconteceu em Astana. Basicamente, foi um clash de civilizações. De um lado, os atlanticistas, e do outro lado, os eurasianistas, ou quem apoia o futuro de uma Eurásia integrada. Ou seja, dois russos, três chineses, eu, e alguns no meio, como um indiano, um ex-embaixador indiano e um analista turco que mora nos Estados Unidos. Bom, é complicado resumir o nível das conversas que nós tivemos, porque foi em todo o espectro, desde sanções até inteligência artificial, passando por, evidentemente, as guerras eternas, que, do ponto de vista dos anglo-americanos, não são guerras eternas, a bancada atlanticista defendendo com unhas e dentes as diversas posições incongruentes do império, alguns deles por Zoom, falando direto dos Estados Unidos, professando o tipo de absurdos de neocons e de ziocons que nós estamos acostumados. E na última sessão plenária, a história degringolou, porque houve um ataque barato, ad hominem, de um dos atlanticistas contra um jornalista russo lendário que vai fazer 90 anos o ano que vem. E eu intervi pessoalmente e botei essa figura no seu devido lugar. Então, essa foi uma pequena nota no final, onde, na verdade, toda a tensão do debate durante 2 dias, que estava borbulhando por baixo, terminou afluindo. E, mais uma vez, demonstrou um fato crucial, que é sempre, do nosso ponto de vista de analistas independentes, é sempre importante a gente confrontar que é o abismo absolutamente total entre a visão atlanticista e hegemônica imperial das guerras eternas, especialmente da guerra na Ucrânia, e a visão de russos, chineses e, no meu caso, independentes, que sabem perfeitamente quais são as razões da guerra na Ucrânia, e é algo que para eles é absolutamente inaceitável. Ainda pior quando eles estão confrontados com a derrota humilhante da OTAN no terreno no Donbass. Bom, essa foi, digamos, uma introdução para a nossa conversa que vai girar em torno da possibilidade de que haja paz. Vejam vocês, paz implicaria
não só uma paz na Ucrânia, mas uma paz em Gaza, e nós sabemos que isso é impossível, como paz no sentido de o império parar de provocar focos de tensão e desestabilização pelo sul global inteiro, que é o que vai nos levar ao cerne da nossa conversa hoje, que são os polos de poder, nós já discutimos isso antes, os polos de poder que estão mais ou menos configurados agora, e os pelo menos 5 focos, por enquanto, antes que comece o fim do ano, que, com a presidência russa dos BRICS, os 5 focos principais no momento de desestabilização, praticamente todos provocados pelo Império. Uma reavaliação dos blocos. Nesse fórum em Astana, eu fui encarregado pelos organizadores de mediar um debate sobre blocalização, ou seja, o mundo está realmente derivando para a formação de blocos. E, claro, no final, essa foi uma conversa bastante civilizada, por sinal. A gente chegou a várias conclusões, mais ou menos, que, sem dúvida, os blocos existem, mas os anglo-americanos não queriam entrar em detalhes, colocando justamente em perspectiva por que esses blocos estão surgindo. E quem, mais ou menos, está dividindo o mundo em blocos, quando o mundo poderia ser muito mais unitário, porém respeitando-se o direito de outros parceiros, do outro como um todo, dos diferentes parceiros do Sul Global, que é algo que, do ponto de vista do império hegemônico e unilateralista, é absolutamente impossível. Bom, então o bloco principal, ao qual voltamos sempre, é o Ocidente, mas é um Ocidente que está dividido por dentro. Está dividido dentro dos Estados Unidos, que vivem uma guerra civil larval, praticamente, e dentro da Europa, como nós vimos nos últimos dias, onde existe uma fissura dentro da União Europeia severa, provocada especialmente pela obsessão da Comissão Europeia em agir como um agente do império e financiar tudo que a Ucrânia não precisa, ou pede, ou mais do que pede. E as fissuras dentro da OTAN também, onde vários dos principais personagens eles temem justamente que essa deriva da OTAN para o leste da Europa e para os Bálticos junte um monte de pequenos cachorrinhos enraivecidos, cuja única missão, dentro dessa expansão da OTAN favorecida pelos americanos, é de provocar a Rússia. Então, o bloco ocidental ainda é o mais importante no mundo porque, essencialmente, controla o sistema financeiro internacional. Embora haja fissuras dentro dos Estados Unidos, dentro do OTANistão, dentro da União Europeia, dentro da OTAN e entre capitais europeias. O outro bloco importante a gente poderia chamar de Rússia-China por várias razões. Porque a Rússia-China, como uma parceria estratégica, eles estão coordenando o avanço do mundo multipolar. E isso vai ficar cada vez mais claro a partir do dia 1º de janeiro de 2024, com a presidência russa dos BRICS. Tem 2 elementos extremamente importantes que demonstram como essa parceria estratégica não só é fundamental em unir as civilizações russa e chinesa, como ele é completamente incompreensível para as elites atlanticistas, transatlânticas. Um deles, por exemplo, é o que está sendo discutido e vai ser implementado desde o Fórum de Vladivostok, alguns meses atrás, onde eu estive, que é abrir o porto de Vladivostok para tudo que os chineses quiserem. O porto de Vladivostok, na verdade, foi cedido ao Império Czarista Russo em 1860 e era originalmente um território chinês. Agora, era, digamos, a saída para o mar da Manchúria. Agora, por causa dessa união estratégica Rússia e China, os chineses vão ter todo o acesso que eles precisam a Vladivostok e, a partir de Vladivostok, eles vão coordenar os investimentos chineses no
extremo leste da Rússia e nas regiões fronteiriças entre Rússia e China, que fazem fronteira com a província chinesa de Heilongjiang. Heilongjiang, a partir de agora, vai estar diretamente ligada com o comércio chinês, com várias regiões da Rússia e com o desenvolvimento de diversas regiões fronteiriças da Rússia com a China. Ou seja, não existe nada mais integração Rússia e China do que isso no momento. Completamente desconhecido pelos americanos e pelos europeus. Outro tema muito importante é que, nos últimos meses e evidentemente, chegando ao mais alto escalão entre Xi Jinping e Vladimir Putin, tudo que os chineses precisarem de tecnologia militar da Rússia, agora eles vão ter acesso. Isso é absolutamente inédito na história moderna de Rússia e China. É extremamente importante. Isso significa que ataques esporádicos ou em concerto dos ocidentais, tanto quanto Rússia e China, e especialmente nessa nova obsessão dos neocons americanos, que é uma guerra contra a China, e isso foi discutido no nosso fórum em Astana. Outro bloco importante que não é um bloco, ou seja, é uma aparência de bloco, ou um desejo de bloco da parte da Índia. Que a Índia lidere digamos, uma espécie de bloco do sul global e dos herdeiros do movimento não alinhado. O movimento não alinhado, cujo auge foi nos anos 60 e depois foi esfacelado pelo Império, ele ressurge hoje com muita força e tem 124 países e provavelmente mais no correr desse ano, 2024, que fazem parte do novo NAM, Non-Aligned Movement, movimento não alinhado. E a Índia, especialmente, se vê como líder. É um problema muito sério, porque enquanto a China não resolve o seu problema de hindutvas, hinduístas radicais, que apoiam o governo Modi e que apoiam o partido que elegeu Modi, não resolverem as pendências culturais, antropológicas e histórias contra os muçulmanos, eles jamais vão poder se arguir como líderes do sul global. Isso é um negócio que a gente não vai ver tão cedo, inclusive. E a Índia, com a sua aspiração de grande potência, com todas as maravilhas culturais, filosóficas que nós conhecemos muito bem, do ponto de vista da sua estabilidade interna, ainda é um país onde há 600 milhões de pessoas completamente excluídas do dito milagre econômico indiano. Enquanto isso não for resolvido, como a China resolveu nessas últimas décadas, a Índia não pode se considerar uma grande potência, apenas uma potência média emergente do sul global, e muito menos líder de um bloco. Aí a gente entra num bloco que talvez seja o mais complexo de todo por causa das suas fissuras internas, que são as terras do Islã. As terras do Islã agora elas têm uma oportunidade histórica de união justamente por causa do que a gente pode definir como o acontecimento geopolítico mais aterrador do jovem século XXI, que é o genocídio em andamento em Gaza. Isso está unindo as terras do Islã aos poucos, mas há sinais extremamente fortes de que isso pode se desenvolver e terminar virando uma união de sunitas, xiitas, sufis, radicais sunitas, facções em diversas partes do Islã soft da Arábia, desculpe, do sudeste da Ásia, porque eles agora percebem que uma linha vermelha fundamental, que é Al-Aqsa, no leste de Jerusalém, foi infringida e, na demência dos sionistas que fazem esse governo de Bibi Netanyahu, todo mundo do oeste da Ásia até aqui, Ásia Central, até o sudeste da Ásia, de Java a Sulawesi, na Indonésia, ou nos sultanatos da Malásia, todo mundo já percebeu que o objetivo dos sionistas radicais é exterminar Gaza, provocar um êxodo
seja para onde for, e de preferência do ponto de vista deles para o mar, que todos vão para o mar e se afoguem. É uma coisa absolutamente horrenda, mas é como esses caras pensam.